Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos e irmãs em graça, para todos aqueles que fazem parte desse canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Eu quero trazer mais um conteúdo para a nossa vida. Um conteúdo este que está aqui nas epístolas do apóstolo Paulo, onde Paulo ele ministrou, ele ensinou, ele instruiu o evangelho revelado que ele havia recebido da parte do Cristo ressuscitado. É bem verdade que nós devemos entender que no tempo de Paulo, ali era outro período, era outro contexto. Nós estamos em outro período, nós estamos em outro contexto. No tempo de Paulo, Paulo estava vivendo um período de transição entre os dois pactos. No nosso período, no nosso contexto, nós não estamos vivendo esse período, entendeu? Esse período de transição entre os dois pactos. Nós já estamos vivendo na plenitude do reino, ou glória, na plenitude da graça. Então, Paulo, ele Paulo já falava do fim, não do fim do mundo cosmo, não do fim do mundo do planeta Terra, do mundo global, mas Paulo falava do fim da velha aliança, da antiga aliança, o fim do velho Aion, que aconteceu ali no ano 70, o fim de todas as coisas, porque aquele povo ali estava vivendo um período de esperança, eles estavam vivendo no aguardo, a salvação completa, a redenção completa que ainda iria acontecer. E estava conectado dentro do juízo de Deus que viria e que veio no ano 70. O estabelecimento do reino de Deus, o estabelecimento do pacto da graça, mesmo Cristo, minha gente, mesmo Cristo morrendo em morte de cruz, quando ele diz está consumado, não é que ali foi o evento principal, entendeu? Onde todos os mortos ressuscitaram numa ressurreição espiritual, onde o reino foi estabelecido, onde o pacto foi estabelecido. Não. Ali foi Cristo ali na cruz, ele cancelou as ordenanças da lei de Moisés. O pecado que era a transgressão da lei, entendeu? Ali Cristo, entendeu? Ele cancelou, Cristo ele anulou, ele pagou a dívida do pecado. Mas o povo judeu, como era um povo religioso, eles continuavam as mesmas práticas religiosas de rudimentos de obras mortas ali no templo. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, mas Paulo já anunciava esse fim que estava perto. Paulo anunciava esse fim que estava próximo, estava se aproximando nos seus dias. Paulo viveu ali o período, os últimos dias que estava acontecendo ali para aquele povo, para aquela geração. Então, no juízo de Deus, que estava conectado com a queda do templo, aconteceu a redenção completa, a salvação, o estabelecimento do reino de Deus, o estabelecimento do pacto da graça, o estabelecimento, ou seja, a ressurreição dos mortos num corpo celeste, num corpo espiritual. Não aconteceu ressurreição de mortos num corpo celeste antes do ano 70, antes da parousia. Não. Aconteceu no ano 70, justamente com a queda do templo. Tudo isso aconteceu no segundo evento ali no ano 70, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem.
Então Paulo já falava, ele já anunciava, ele já estava preparando, entendeu? A igreja ali, a igreja do século I. E veja que Paulo, em suas declarações, através de suas cartas, de suas epístolas, Paulo deixa isso muito claro. Ele falava a respeito dos últimos dias. E esses últimos dias não é para os nossos dias. Nós não estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo a plenitude, a perfeição, o reino de Deus que já foi estabelecido, a graça de Deus que já foi estabelecida. Entendeu? Então, veja que os últimos dias, eles estavam vivenciando ali a perseguição do Império Romano, outras doutrinas sendo ensinadas, o gnosticismo, o ascetismo, o misticismo, o judaísmo. Paulo pregava o evangelho da incircuncisão para os gentios. Claro que muitos judeus ouviram e aderiram, absorveram ali aqueles ensinamentos de Paulo. Com certeza, está escrito lá em Atos isso aí, muitos judeus se converteram. Muitos judeus, entendeu? Creram naquilo que Paulo ensinou. Mas o povo era um povo religioso. Então veja, Paulo cita em várias passagens de suas cartas, falando sobre o fim que estava próximo. Na carta de Hebreus está recheado, eu já tive uma mensagem aqui sobre isso, de várias passagens que o fim estava próximo, estava perto, só um pouquinho de tempo. Eu falei aqui, expliquei, bem explicado. E hoje eu quero trazer aqui falando sobre quando Paulo escreveu aos Romanos. No capítulo 13 de Romanos, essa carta foi escrita no ano 58, depois da cruz, antes da parousia, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu justamente, exatamente no ano 70. Então, veja, foi o fim de todas as coisas. Veja, em Romanos capítulo de número 13, versículo 11, olha o que Paulo diz aqui, ó. Escrevendo para os irmãos que se encontravam naquela comunidade lá em Roma. Paulo, no momento da escrita, Paulo não tinha ido ainda em Roma. Ele desejava, ele anseiava ir até Roma. Isso está escrito no capítulo 1 de Romanos. Que ele era devedor de pregar a palavra do Evangelho de Cristo. Ele desejava, anseiava ir até Roma. Quando ele fosse, entendeu, para aquelas regiões, ele passaria ali por Roma. E ali ele iria, entendeu, estar com os irmãos, conhecer os irmãos e também anunciar também, falar daquela palavra, da palavra que foi designado para ele pregar o evangelho. Veja aqui no capítulo 1 de Romanos, no versículo 15, olha o que ele diz aqui no versículo 14. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de entendimento. Ignorantes aqui é de entendimento. Não é uma pessoa bruta. E assim quanto está em mim, assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Então ele desejava anunciar o evangelho também àqueles irmãos que estavam ali, naquelas comunidades em Roma. Então no capítulo 13, aqueles irmãos ali de Roma, o contexto dessa carta, aqueles irmãos se encontravam ali, se reuniam em suas casas. Romanos capítulo 16, versículo 5 fala sobre isso. Paulo saudando a igreja, as pessoas que se reuniam em suas casas. Por isso que o culto, quando Paulo diz no capítulo 12, o culto é racional, não estava falando ali, meu irmão, que o culto seria numa área geográfica, num templo de 4 paredes, num redil de 4 paredes, como os líderes religiosos falam, pegando aquela passagem de Romanos 12, 1, versículo 1, 12, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, dizendo que o culto é racional, tem que estar no templo, porque o culto tem que ouvir a palavra. Não, o culto racional ali era estar aqui, no entendimento, na sua consciência, no espírito, fazendo as coisas boas, fazendo obras boas, não obra da lei de Moisés, fazendo bem, levando o amor, levando a palavra, levando o amor,
ser grato na consciência. Entendeu? Então veja, os últimos dias eles estavam vivendo, e Paulo aqui estava alertando aqueles irmãos ali que existiam ali, judeus e gentios naquela comunidade em Roma. Então veja, Romanos capítulo 13, versículo 11 diz, e isto digo, Paulo está escrevendo essa carta para os irmãos que se encontravam na comunidade em Roma, meu irmão. Essa carta foi direcionada para aqueles irmãos. Podemos pegar coisas boas aqui? Sim, mas essa palavra aqui que eu vou ler aqui foi temporal. Foi Paulo preparando e alertando os irmãos que os últimos dias estavam para acontecer, estava chegando. Paulo viu os sinais, as perseguições. Veja, versículo 11, Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Até aqui, um momentinho. Quem era que deveria despertar do sono? Porque já era hora, já era tempo. Olha, isto digo, conhecendo o tempo. Paulo está falando do tempo. Que já é hora de despertarmos do sono. Quem é que deveria despertar do sono? Somos nós? Ou eram eles que deveriam despertar do sono? Porque já era tempo. Já tinha chegado a hora, olha. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Então eram eles que deveriam despertar do sono. Eles deveriam estar atentos. Uma pessoa que está com sono está dormindo. E Paulo está alertando aqui para que eles não dormissem. Porque o tempo estava se aproximando. Veja, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Eles. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A salvação completa, a redenção completa, minha gente. O fim de todas as coisas. Onde o último inimigo foi vencido, que era a morte, a Deana. Então eles estavam vivendo esse período de transição, de espera. Veja, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação, a salvação lá, ele está dizendo aqui, a nossa, eram eles lá, a nossa salvação está agora aqui, estava lá no presente para Paulo. Presente para nós é passado. Entendeu? Veja, a nossa salvação está agora mais perto de nós, esse nós, eles lá, do que quando aceitamos a fé. Então veja como é claríssimo, Paulo falando para os irmãos, alertando, exortando os irmãos que viviam ali naquelas comunidades em Roma, que Paulo desejava ir pregar também para os irmãos de Roma. Como é claro a gente observar hoje, respeitando o contexto do texto, o contexto histórico, o contexto cultural, a datação, a conjugação do verbo, o tempo verbal. Então nós conseguimos entender tudo isso completamente às claras, à luz do Evangelho. Isso aqui Paulo não está escrevendo para nossos dias hoje. Paulo estava escrevendo para os irmãos ali do primeiro século. Isso aqui foi escrito depois da cruz. Depois da cruz, no ano 58 ali, no primeiro século, há 20 séculos atrás. Há 2000 anos atrás. Isso aqui não foi escrito para nós. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto. A salvação estava mais perto. Olha o que Paulo está dizendo. Está mais perto. Cadê? Mais perto de nós, eles lá, do que quando aceitamos a fé.
Então, essa palavra perto aqui, ela tem um significado no grego. No grego, ela enguis, ou enguis. Perto aqui é algo que está para acontecer, está próximo. Não é, a palavra perto não se coloca, meu irmão, essa pronúncia perto, para se referir para 2000 anos depois, para 20 séculos depois. A palavra perto é perto, próximo é próximo, sem demora é sem demora. Não se coloca numa frase, numa redação de português, eu escrever assim, colocar a palavra perto para 2000 anos depois. Não faz sentido, doutor. Até quando vocês vão continuar dissimuladamente com essas manipulações, enganando o povo? É bem verdade que muitos homens aí não sabiam, porque aprenderam errado, como eu também sou humilde de reconhecer que eu pregava muita coisa errada porque eu aprendi errado, eu não aprendi dessa maneira. Mas eu sou humilde de reconhecer. Não se coloca a palavra perto, próximo, para 2000 anos depois, 20 séculos depois. Meu olho está incomodando, estou com conjuntivite. Já está perturbando o clarão, entendeu? Então não se coloca perto para 2000 anos depois, 20 séculos depois. Procure saber aí de um professor. Professor, eu posso colocar numa redação a palavra perto, se referindo para 2000 anos depois, 20 séculos depois? O professor vai te dizer, meu irmão, não, a frase está fora da rota. A conta não fecha. Perto é perto. Entendeu? Então veja. Isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, eles lá. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Muitos pregadores, pastores, líderes, pegavam essa palavra trevas aqui e colocava para ser espiritual, diabo e satanás e demônio, se referindo a ser um ser que caiu lá da eternidade, que fez rebelião lá no céu. Nunca isso aconteceu. Entendeu? Não tem nada a ver, meu irmão. Entendeu? Então, veja, aqui, quando Paulo escreve isso aqui, era um período de transição entre os dois pactos. Era os pactos se cruzando. Entendeu? Então, ali havia, para aquele povo, aqueles irmãos ali, uma esperança, um aguardo. Eles estavam esperando a vinda do Filho do Homem, o fim do velho Aion, o fim da antiga dispensação, da lei de Moisés, do antigo pacto. Então, veja como é claríssimo isso aqui não foi para nós. Aí Paulo está aqui orientando eles, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades. Paulo chamando eles a atenção, não andem em desonestidades. Nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, né? E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então Paulo estava alertando esses irmãos aqui, ali do primeiro século, os irmãos que se encontravam ali, naquelas comunidades em Roma. Então aqueles irmãos se encontravam ali, se reuniam em suas casas, não era em templo, não era no templo em Jerusalém. Paulo não estava escrevendo aqui
para o povo que se reunia no templo em Jerusalém. Paulo estava escrevendo aqui para um povo que se reunia em suas comunidades e em suas casas. Veja, Romanos capítulo 6, versículo 5 diz, Paulo aqui está saudando os irmãos, a igreja, que eram pessoas, sempre foi pessoas. Paulo aqui nesse capítulo 16, no término da carta, ele fala, ele dá a saudação, entendeu? Sauda os irmãos, a igreja, e também depois orienta, alertando para que os irmãos ficassem de olho naqueles que estavam trazendo dissensões, daqueles que eram opositores contra a doutrina do Evangelho da Graça. Entendeu? Então, veja no versículo 5, na saudação, Paulo diz assim, ó, saudai também a igreja. Quem é a igreja aqui que Paulo está dizendo, saudai a igreja? Eram as pessoas. A igreja sempre foram pessoas, não foi templo. Tem que ver a igreja, tem que ver a igreja. Que igreja? Igreja são pessoas, sempre foi. A igreja somos nós. Se bem é que muitos estão dizendo aí, que pregam a graça, que a igreja acabou no ano 70. Não, a igreja não acabou no ano 70. A igreja são pessoas. A igreja continua. Como é que a igreja acabou no ano 70? Se o mesmo Paulo que escreveu aqui em Romanos, saudando a igreja, depois eu volto aqui, ele diz aqui, escrevendo aos Efésios capítulo 3, versículo 21, olha o que Paulo diz, ó. Efésios, capítulo 3, versículo 21. Olha o que Paulo diz. Não vamos ler o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja. Por Jesus Cristo, o ressuscitado, claro, em todas as gerações, para todos sempre, amém. Como é que a igreja acabou no ano 70, doutor? Alguns pregadores da graça aí dizendo que a igreja acabou no ano 70. Só se for na Bíblia deles. Isso aí é que tem muitos que estão pensando além do que está escrito, colocando as suas ideias, os seus entendimentos, mas não está escrito que a igreja teve seu fim no ano 70, não, doutor? Então, voltando aqui para Romanos capítulo 16, veja, no versículo 5, saudai também a igreja que está em sua casa. Quer dizer que era um templo de pedra que estava dentro das casas, que era a igreja, ou era pessoas que era a igreja? E Paulo está saudando aqui a igreja que era pessoas que se reuniam em suas casas, na casa dos irmãos lá na comunidade de Roma. Ó, saudai também a igreja que está em sua casa. Eram pessoas. Então o culto racional não era numa área geográfica. O culto racional é aqui, ó, na consciência, no entendimento, é fazer as coisas boas, é andar como filho da luz, é adorar o Pai em espírito e em verdade, servir a Deus o Pai em espírito e em verdade, na consciência, é andar nas obras de antemão que foi preparada antes da fundação do mundo. E aquela passagem ali, obras de antemão, não está falando de evangelizar não, como muitos aí ensinaram errado e continuam ensinando, dizendo, olha, tem que evangelizar as obras de antemão. Quem foi que disse isso, doutor? Vá para o contexto. Então, voltando aqui para Romanos capítulo 13, que eu quero terminar aqui, veja, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, ele lá, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Então, veja que o tempo estava próximo. O tempo se aproximava. E Paulo estava alertando aqueles irmãos ali. Tanto judeus como gentios ali existiam naquela comunidade. Alertando, orientando que o tempo estava próximo, estava mais perto da salvação do que quando eles começaram na fé. Essa palavra foi temporal, ela não é atemporal para nossos dias. Ela foi temporal em alerta
orientando o povo, aquela comunidade ali, os irmãos que se encontravam em Roma, ali no primeiro século da era cristã, ali no primeiro século, orientando eles porque o juízo estava próximo, o tempo estava perto. A palavra perto não é para 2000 anos depois, nem 20 séculos depois. Se esse perto é para 2000 anos depois, se isso não aconteceu aqui, ou seja, se esse perto ainda não aconteceu, cadê os irmãos dessa comunidade de Roma que Paulo estava orientando? Cadê esses irmãos? Cadê Paulo? Paulo tem que estar vivo também. Aqueles irmãos daquela comunidade têm que estarem vivos. Talvez nem todos, quando Paulo escreveu, estavam vivos no ano 70, onde aconteceu a vinda do Filho do Homem, o juízo de Deus. Onde aconteceu a salvação que Paulo falou aqui, que eles aguardavam a salvação. Mas uma boa parte estavam vivos. Então, se esse perto não aconteceu, cadê esses irmãos, doutor? Será que eles estão aí no Rio de Janeiro, em algum condomínio fechado, para assistir Vasco e Flamengo na decisão do Campeonato Carioca? Será, meu irmão? Alguém consegue viver 2000 anos de vida aqui na Terra? 20 séculos de vida aqui na Terra? Não existe, doutor, não faz sentido. A própria palavra denuncia vocês, a própria palavra enquadra vocês, e contra fatos, contra essa palavra não há argumentos, por mais que vocês tentem argumentar. E isso, os incautos são filhos de Deus, mas são filhos da escrava, estão vivendo como um Peter Pan espiritual, vivendo de fantasia, esperando Jesus voltar para ir morar na eternidade. Na eternidade é morada de espírito. O Pai é espírito, ô glória. Os anjos são espíritos, ô glória. Os filhos, os nossos irmãos que já retornaram, que o que retornou foi os espíritos e não a carne, são espírito. Os espíritos, os nossos irmãos que já retornaram são espírito. Que já retornaram no ano 70 e depois, pós 70, todos aqueles que vão morrendo, automaticamente eles voltam para o seu lugar de origem. Os espíritos é que voltam. Então, meu irmão, não faz sentido. Não faz sentido. Como é fácil hoje pregar o evangelho. Então, Paulo pregava sobre o fim. Paulo acreditava e isso aconteceu. Paulo também tinha esperança, entendeu? De estar vivo ali, na segunda manifestação, na parousia da vinda do Filho do Homem. Mas ele foi morto no ano 68, a mando do imperador Nero. E no ano 70, o espírito de Paulo, ele retornou para o seu lugar de origem. O espírito de Pedro, o espírito de Tiago, o espírito daqueles, de Estevão, daqueles que morreram ali antes da parousia, todos eles voltaram, retornaram para o lugar de origem. Mas antes da parousia, ninguém retornou, nem o espírito retornou. Claro que hoje, nós vivendo, hoje, nessa carne, nesse véu, nós já estamos no Pai, o Pai está em nós, claro. Mas o espírito ainda não retornou. Entendeu? O espírito só vai retornar na segunda, ou seja, perdão, o espírito hoje só vai retornar, o meu espírito, o teu espírito, quando esse corpo tombar. Mas enquanto isso, o espírito está aqui, está nessa carcaça aqui, onde nós nos movemos, nós existimos, entendeu? Estamos, o nosso espírito, o espírito que veio está nessa carcaça. Quando o corpo tombar, esse espírito volta. Entendeu? Então, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar. Paulo anunciava, ele acreditava que o fim estava próximo. Então, o tema dessa mensagem é o fim falado por Paulo. Esse é o tema da mensagem. Peço a meus irmãos que se inscrevam no meu canal. Aqueles que ainda não são inscritos, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem, deixe seus comentários e vamos que vamos. E aqueles irmãos que já estão inscritos, não se esqueçam de compartilhar essa mensagem. Não se esqueçam de deixar o like é muito importante para o canal. Amém?
Peço também que se inscreva no canal do irmão André Luiz, canal MDCG. Amém? Vamos que vamos. Vamos divulgar esse evangelho. Hoje o legado está conosco, minha gente. É comigo, é com você. Paulo já passou o período de Paulo. Paulo viveu o período de transição entre os dois pactos. Nós não estamos vivendo esse período, nós já estamos na plenitude do reino, na plenitude da graça. Então nós temos que levar esse evangelho para que nas próximas gerações, meu irmão, a próxima geração que vier saiba que já existia um povo antes deles que já defendia a escatologia consumada, a escatologia já realizada, já defendia o evangelho, a doutrina do evangelho da graça. E esse povo hoje, que a próxima geração vai conhecer, sou eu e é você. Vamos se unir mais. Meus irmãos que não se inscreveram no canal ainda, se inscreva nesse canal. Vocês que são inscritos em outros canais, se inscrevam também nesses canais que está chegando agora, que não é tanto conhecido. Vamos nos unir, porque o sistema está unido. Entendeu? Ele nos combate. Então precisamos unir nossas forças, se inscrevendo no canal. Entendeu? Porque aí seremos um povo também forte para combater e denunciar o sistema religioso enganador e manipulador. Essa palavra que eu quero deixar para todos os meus irmãos, para mim e para a sua vida. Amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir.